Olá, meus amigos de Ideal Espírita, olá, meus amigos de todos os ideais religiosos, de todas as religiões que eventualmente estejam nos ouvindo, compartilhando conosco este momento. Meu nome é Oscar Martins, estamos aqui pela TV Nova Luz e vamos fazer hoje um estudo a respeito do amor. O amor, este que nos preenche, este que mexe conosco. Mas será que o que sentimos é amor? Será que sabemos o que é amor? Será que amor não seria algo muito mais próximo do entendimento de Deus do que imaginamos? Afinal de contas, onde está o verdadeiro amor em nossas vidas? Onde está o verdadeiro amor em nossa compreensão? Onde está o verdadeiro amor naquilo que somos capazes de fazer em nossas vidas? Nós vamos hoje tentar travar esses estudos, tentar travar esses conhecimentos e, quem sabe, na bênção de Deus, possamos ser agraciados, né, com um pouco mais daquilo que cada um pode acrescentar, daquilo que já tem e daquilo que a gente vem trazendo de estudos, das nossas vidas, das nossas existências. Vamos primeiro fazer uma oração, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus que é amor, que gentilmente possa nos conceder esse momento de estarmos juntos, de falarmos sobre sua obra, de falarmos sobre amor, de falarmos sobre vida, de falarmos talvez sobre espiritualidade. Enfim, que a presença bondosa dos irmãos do Grupo Espírita Recanto da Prece, dos dirigentes da nossa querida TV Nova Luz, dos nossos mentores, possam nos presentear com intuições, com a sua presença sensível à nossa mais íntima sensibilidade, à nossa mediunidade, e que possamos, depois de terminado este estudo, quem sabe, sabermos um pouco mais, quem sabe pensarmos um pouco mais, quem sabe, Deus Pai, amando um pouco mais. Que seja sempre, Pai, a Tua vontade, que é de amor, feita em todos os lugares, porque assim saberemos que seremos felizes, uma vez que escolhas não sabemos fazer, que decisões ainda não sabemos tomá-las em absoluto, mas que com a sua bondade, o seu carinho, tudo há de correr sempre na melhor de todas as condições. Ao Senhor, Pai, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, nosso muito obrigado, nossa gratidão. E trazemos aqui uma leitura do livro Pão Nosso, né? Item 94, um livro que é do Espírito Emmanuel, que foi psicografado por nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Não que ele fosse meu amigo, não tenho esse gabarito todo, mas ele era amigo de todo mundo. Então fica por aí o nosso amigo por conta dessa proximidade amorosa que Chico tinha, né? Item 94, sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Está na carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 14, versículo 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos Romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas, entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores da falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares
com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome da mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção de divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. E esse texto a gente trouxe, não por acaso, foi um texto escolhido, porque nós vamos falar também do amor eros, o amor sexo, o amor que falta. Porque, afinal de contas, se nós formos falar de amor, o que é amor? Se não o próprio Deus. Se formos falar de Deus, porque eles diziam, né, na Bíblia está escrito, Deus é amor. E se formos pensar em amor, em Deus, como a suprema inteligência, não seria o amor a suprema inteligência de todas as virtudes? A suprema inteligência emocional? A suprema inteligência da criação? Se formos falar em termos de criação, o princípio de tudo, não seria o amor o princípio de tudo? Não seria a criação desde o princípio uma obra do amor? Então, quando falamos em amor, muitas vezes vamos confundir Deus e o próprio amor. Porque no fundo, se nós nos apegarmos menos a conceituações nossas do dia a dia, a gente vai entender que no fundo são a mesma coisa. E vamos procurar entender, nos aproximar dessa compreensão tanto quanto possível. Então, vamos primeiro procurar conhecer qual a função do amor em nossas vidas. Nós temos trazido já em algumas outras palestras, em outros estudos, que nós viemos criados simples e ignorantes. Como gosta de dizer Haroldo Dutra Dias, um princípio espiritual controlando duas bolinhas no espaço que é um átomo de hidrogênio. Não existe no nosso plano material, nada mais simples do que um átomo de hidrogênio, tá correto? Então, o que a gente imagina? A gente vem já com esse princípio, a gente já vem como princípio espiritual e tem a matéria, que a matéria vai ser o quê? A ferramenta de utilização que nós utilizaremos para a nossa evolução. Se nós formos analisar o que precisamos aprender, a gente vai aprendendo a ter o quê? Inteligência. A gente primeiro instintivamente aprende a controlar aquelas duas bolinhas, depois são mais bolinhas, depois vem a reação química, aí depois a gente aprende a ter vida, passa para o reino vegetal, do reino vegetal a gente continua evoluindo por causa dos instintos e crescimento e sexo e outras situações e acaba passando para o reino animal. Do reino animal a gente tem nuances de inteligência, a gente tem flashes de inteligência, flashes de amor, de sentimentalidade e aí a gente ganha acesso ao plano hominal. Mas como isso funciona exatamente, né? Porque a criação do eu espiritual, a gente costuma trazer, como já foi definido por alguns, que assim que atingimos um patamar de consciência suficiente para escolhermos entre o bem e o mal, é quando a gente tem condições de ingressar no reino hominídeo, no reino dos homens, né? E aí a gente deixa de ser princípio espiritual para sermos chamados espíritos. Mas se a gente for trazer isso como uma realidade um pouco diferente, nós podemos traduzir o espírito por uma chama. Inclusive está escrito assim no Livro dos Espíritos. Mas o que toda chama precisa ter no nosso plano material? 3 componentes: combustível, comburente e energia, para gerar a combustão, tá certo? Então, se nós formos fazer uma analogia apenas didática para compreender onde vai entrar o amor na nossa existência, vamos imaginar assim: temos o combustível,
que é o princípio espiritual, que é imortal, tá certo? Não tem fim. Então, ele vai ser onde vai se acumular quantidades cada vez maiores de inteligência, ele próprio vai se desenvolver, e essa inteligência a gente pode chamar que é o comburente. Então, o combustível seria equivalente à gasolina, o álcool, coisa parecida, e o comburente, o oxigênio do ar, porque todos sabem, precisamos do oxigênio do ar para alimentar a combustão. No entanto, um e outro somente não representam nada. A gente pode ser um corpo com uma grande inteligência, mas o que falta para a inteligência para efetivamente fazer escolhas entre o certo e errado? Moral. E a moral, o que mais é senão o próprio amor? Não existiria moral se não houvesse amor. Para que ter moral se nós não temos amor? Então a base de todas as virtudes, a base da moral, a base da ética, a base de tudo que a gente conhece tem que ser o amor. A base de todas as virtudes é o amor. Menos a caridade, que é o próprio amor em ação. Né? Então a gente pode colocar dessa forma. Nós temos o princípio espiritual, a criação divina, aquela centelha divina, aquele né, o eu, o combustível, o comburente, que é a inteligência que vai se acumulando até atingir uma determinada saturação, e a gente acaba, através dessa união, gradualmente recebendo também energia chamada amor. Para a gente ter uma ideia de como isso acontece, eu vou evocar aqui a lembrança de uma reportagem que eu assisti num desses canais Animal Planet, NetGeo, coisa parecida, de um grupo de chimpanzés que estavam vivendo em uma determinada região da África. E foi muito interessante porque nós sabemos, os chimpanzés são animais fortíssimos, poderosos, são muito guerreiros, né? Eles disputam tudo, os domínios na base da violência, na base da morte, né? Da pancadaria. Mas nesse caso, o líder que ganhou o cargo de líder na base da violência, na base da sua imponência física, ele tinha um irmão menos favorecido, que tinha um braço deficiente. Então ele não tinha condições exatas nem de defesa, nem de alimentação. E por ser deficiente, dificilmente poderia procriar, dificilmente poderia ter acesso às fêmeas, que o macho é que definia essa situação das fêmeas, o macho dominante. E o macho, que era o macho irmão, o dominante, defendia esse irmão. O macho dominante compartilhava com ele a carne das caças que faziam, porque embora a gente tenha por conhecimento algumas vezes que macacos são primordialmente vegetarianos, os chimpanzés vivem em um período de transição em que ainda consomem carne ocasionalmente, né? Principalmente carne de uma outra variedade de símio chamado macaco vermelho. E ele compartilhava também as fêmeas do harém, do grupo, com o irmão. Por que ele faria isso? Quais motivações? Preservação da espécie? É macho. De macho para macho eles se brigariam. Então seria o que o levaria a ter esse comportamento com o irmão, a cuidar do irmão, a ter zelo com o irmão? Porque não era só a defesa física, era o zelo, era o carinho, era a aproximação, era a permissão. Se isso não é uma forma de amor, se isso não é aquilo que nós deveríamos fazer com os nossos menos favorecidos, o que é então? Talvez eles estejam muito mais próximos do que imaginamos da capacidade humana de amar. Talvez exista uma lacuna muito grande entre eles e nós. Mas isso é natural, porque a evolução não se dá em um mundo apenas, não é toda a evolução neste planeta, ela se dá em vários planetas diferentes, vai para lá, evolui um pouco, volta para cá já mais evoluído, insere em outro plano, em outra espécie, e assim a vida flui, né? Então, que motivo levaria? Que motivo levaria um casal homoafetivo de pinguins a assumirem a criação de filhotes abandonados? Preservação da espécie? Amor, que tipo de carinho, que tipo de sentimento, o que geraria, que tipo de instinto geraria esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude? Não é? Então, eu digo que nós temos essa tríade. Vem o princípio espiritual, combustível, a inteligência, comburente, e finalmente nos vem o amor,
inflama-se, combustão, faça-se luz, eis o Espírito. Deixamos de ser princípios espirituais para sermos espíritos, porque temos um princípio de amor, um princípio de moralidade que é dirigida pelo amor. Tá certo? Então o amor é essa energia divina, ela é poderosa, ela é única, é aquela única capaz de mudar efetivamente o próprio espírito. É maior que todas as virtudes, porque no fundo, o amor é aquilo que alimenta as virtudes. Todas as virtudes juntas não constituem amor, elas são tocadas de amor, elas têm preenchimentos de amor, elas são executadas por causa do amor que a gente tem. Mas não são o amor. A somatória de todas elas não é o amor. Porque quando a gente ama, para que precisa de virtude? O amor é a própria virtude. Tudo que a gente pensa em termos de virtude, em termos de ética, em termos de bom humor, em termos de moralidade, se nós amamos alguém, não fazemos assim, não procuramos ser o melhor possível para essas pessoas, então quando aprendermos a permitir que o amor seja em nós plenamente, talvez a gente não precise mais falar de virtudes, de buscarmos virtudes, porque já seremos a própria essência de todas as virtudes, amor, não é verdade? Então, quando a gente fala, exceto a caridade, como eu falei, que é o amor em movimento, as virtudes não são amor, né? E embora seja a energia do amor que as motive e sustenta, né? Então as virtudes são, na verdade, patamares ascensionais. Quando a gente vai desenvolvendo virtudes no amor, a gente vai aprendendo mais, vai abrindo mais para o amor. Porque o amor a gente não constrói, gente. Não tem como construir amor. Como que a gente vai construir o amor? Não existe, ele não pode ser comandado. Ele já existe em tudo, ele é tudo. O grande diferencial é que nós não permitimos que o amor entre em nós, que o amor seja em nós. Nós não temos conhecimento muitas vezes para isso, mas temos muito orgulho para evitar que isso aconteça numa velocidade, numa capacidade maior do amor. Porque eu não posso dizer, vou amar aquela pessoa. Não existe isso, eu vou amar a natureza, não tem como. Para isso eu preciso conviver com aquela pessoa, deixar os orgulhos de lado e permitir conhecer aquela pessoa. E deixar abrir a porta para que o amor entre ali naquele cômodo do meu coração e ilumine aquilo que eu vou sentir, aquilo que aquela pessoa representa. E assim, conhecendo o futuro, conhecendo a essência de cada um, conhecendo a essência da natureza, a sua utilidade, a sua beleza, conhecendo como obra divina de reposição, de saneamento, de saúde do planeta, a gente vai começando a perceber e o amor entra naqueles lugares onde tínhamos escuridão. Então eu não posso criar o amor. O que eu posso fazer é deixar que o amor entre. E como que eu faço isso? Com o conhecimento, né, que nós já falamos, e através da definição desses conhecimentos que a gente chama de virtudes. Então a gente não pode, o amor ele é comando, ele não é comandado, ele cria, mas não pode ser criado. Né? Ele é a essência, ele é o tudo, ele é Deus, ele é a gente, ele é tudo. Só que nós precisamos ter horizontes mais abertos, permitir que o amor ágape, que nós vamos falar mais tarde, abrace tudo, se amplie, sabe, extravase todos os horizontes para que a gente possa finalmente ser luz. Tá bom? Então, nós falamos sobre o processo criativo do espírito, a necessidade do amor, o quanto somos amor, o quanto o amor flui dentro de nós, o quanto nos sustenta enquanto espíritos, porque esse fogo espiritual, temos um combustível que é permanente, que é imortal. O eu, a criação divina espiritual é imortal. Temos um comburente permanentemente em crescimento, permanentemente sendo ventilado a nós, que é a inteligência, a nossa evolução, o nosso aprendizado a cada dia, a cada momento, a cada existência. E o amor de Deus, que é constante, que sopra em todas as direções, que jorra incessante e copiosamente para todos os lados. Então a gente cresce no amor e o amor cresce na gente através dessa ascensão. Né? A gente percebe que a gente não pode criar, como eu falei, o amor, mas deixar que o amor entre, deixar que o amor domine, deixar que o amor administre nossas vidas.
É preciso saber amar. A gente não nega isso. Porque o amor ele pode ser direcionado, mas não criado. Ele vem, ele invade. A gente também, com o nosso orgulho, com a nossa falta de conhecimento, a gente acaba às vezes tendo direcionamentos equivocados, né? E é sobre isso que nós vamos falar também quando falarmos do amor eros, né? Que é o primeiro de todos, né? Então, a gente já falou que o processo de origem do espírito, né, saindo do princípio espiritual, ele está mais diretamente ligado a uma junção de inteligência, capacidade de discernimento, consciência moral, amor, né? E que a gente vai evoluindo cada vez mais até a angelitude. Cada vez mais a gente vai deixando que o amor nos tome conta de nós, e à medida que esse amor tome conta, mais somos espíritos evoluídos, porque esse amor vai decorrer do quê? Do que vivemos, da nossa existência. Quanto mais inserimos existência, quanto mais vivemos plenamente, sem obstruir, né, a energia que Deus emana, sem obstruir a nossa inteligência, sem obstruir o eu com orgulhos, mais aquele fogo se ativa, mais aquele fogo se inflama, cresce, mais aquilo brilha, mais somos luz, né? Então a gente já pode ter uma noção aí bem legal do como o amor, né, trabalha com a gente, como é que ele faz com a gente, né, nesse momento. E aí a gente pode já começar a pensar, mas tá, o amor então é o quê? É aquilo que eu sinto. É a resposta sensória do eu organismo, do meu organismo, à emanação do amor em mim. Só que o amor, como a gente tem várias instâncias, o amor também se manifesta de várias formas e várias instâncias, conforme o nosso progresso, conforme a nossa evolução, tá certo? A gente tem um amor que começa no sexual, como por isso que nós lemos aquela primeira página, né, usando o tema sexo, que nasce no sexual, mas depois a gente vê que o próprio sexo, que as próprias energias sexuais, são o quê? São fundamentalmente energias criativas. São energias plenamente amorosas, absolutamente amorosas. Porque vêm de Deus, porque são criação divina. Então vamos entender primeiro essa situação, né? Quais são os amores? A gente tem Eros, Filia e Ágape. Ágape, que significa, por exemplo, uma coisa mais literal, tá, gente? É uma coisa que eu trouxe dos dicionários. A gente não vai falar ainda sobre aquela profundidade filosófica. Mas é o amor a uma esposa, é um amor às crianças, aos filhos, à família. É aquele amor que é uma devoção profunda, que é o amor sacrifício mais profundo, que é o amor entrega, que é o amor perdão, que vai fundo, que vai sem interesses. Mas a gente vai falar mais claramente sobre isso. Depois a gente tem aquele carinho, afeição, afinidade, o amor entre irmãos, né? O amor entre amigos. Aí eles usavam o termo filia, né? E depois a gente tem aquela afeição de natureza sexual, de natureza o amor que falta, aquilo que nos representa a atração física, né? Desculpem. Que era usada pela expressão de Eros, uma deusa grega, a deusa do amor. Porém, essa deusa tinha uma característica bem interessante que a gente vai estudar agora, né? A lenda de Eros, né, nos traz o seguinte: por que o amor é esse amor que falta? Vamos entender como funciona na lenda grega essa nossa carência de alguém. Quem não vivenciou essa carência, essa busca por alguém, alguém que me complete, alguém que me preencha, alguém que me faça feliz? É um estado um tanto quanto primeiro, um estado inicial do amor, né? Essa carência. Mas isso é mal? Não necessariamente. Faz parte do eu. Faz parte do eu atual, do quem eu sou, de querer alguém. Porque a gente precisa ter amor. Nós somos seres sociáveis. A gente gosta da ideia, a maior parte de nós gosta da ideia de casamento. Muitos gostam de solidão, mas gostam também de companhia. E a maior parte dos que falam muito em solidão, cedo ou tarde, acabam encontrando ou buscando uma companhia, porque a gente sente falta do outro. Então, essa falta, como os gregos tinham imaginação fantástica e criavam lendas maravilhosas a respeito de tudo,
como que nós éramos, né, seres humanos? Nós éramos um todo de forma esférica, só que éramos uns seres duplos, né? A gente tinha costas e flancos arredondados, tínhamos 4 mãos, 4 pernas, 2 membros genitais, 2 rostos, mais uma cabeça só, um pescoço redondo, né, 4 orelhas, né, e tudo o resto assim, nesse pé. E tínhamos 3 tipos de seres. Os homens, que eram 2 corpos jungidos do mesmo sexo. As mulheres, que eram 2 corpos jungidos de sexo feminino, tá? E os andrógenos, que tinham metade feminino e metade masculino, tá certo? Acontece que nós, né, vamos dizer, supondo que fôssemos, né, realmente assim nessa lenda grega, os seres humanos teriam então promovido uma tentativa de enfrentar os deuses e desejaram escalar os céus para enfrentar os deuses. Só que isso não deu muito certo. Zeus ficou lá furioso, né? Porque os deuses gregos, os deuses que a gente diz pagãos, né? Do politeísmo, eles têm características muito humanas, né? Então o Zeus cortou todo mundo ao meio, ficou metade. Então a sensação é essa, é como se ficasse essa cicatriz que nos falta a metade, né? Para a gente ter uma ideia, os homens eram filhos do Sol, as mulheres eram filhas da Terra e os andrógenos filhos da Lua, que viviam entre um ambiente e outro, né? Tínhamos força e bravura excepcionais, por isso que a gente aí entra a parte nossa do orgulho de querer enfrentar os deuses, não é verdade? Mas enfim, então a gente tem alimentamos esse amor que falta. Nós temos essa questão do amor que a gente sonha com uma metade que nos faça totais, a gente sonha com uma metade que seja definitivo, uma metade que seja exclusiva, uma metade que seja absoluta. Intimamente não é assim que funciona? É um amor eros, é esse tipo de amor, o amor que falta. Então, quando um homem encontra a sua inclinação por outro homem ou por uma mulher, ou seja, pelo que for, é quando ele encontrou a sua metade, né? Por isso que a gente pode dizer, tínhamos mulheres com mulheres, homens com homens e homens com mulheres. Então, não existia uma distinção, toda essa nossa, esse nosso preconceito, esse nosso pensamento de hoje em dia, eram bem mais tinha uma certa compreensão já naquele tempo a respeito dessa variação, né, dessas diferenças, né, no aspecto sexual. E então, quando a gente encontra essa metade, a gente tem aquele transporte de ternura, aquele transporte de confiança, de amor, aquilo que toma conta da gente, né? A gente quer não mais se separar por nem mais um instante. E todo aquele movimento de se reunir, de se fundir num ato sexual, né, traz o quê? Essa intenção de se fundir, de entrar, de ser um só, né? Como a descrição traz esse movimento. E aí depois a gente percebe que isso acaba. A gente consegue encontrar, mas não dá para se reunir, a gente não consegue reunificar, não é a mesma coisa, a gente é duo, somos pessoas diferentes, né? Então a gente não pode pegar aquele corpo e tornar parte da gente, pegar aquela pessoa e tornar parte da gente, ou nos tornarmos parte dessa pessoa. Pelo contrário, a gente, quando se separa, quando tudo aquilo acaba, daí a gente consegue perceber que é um fracasso, que existe uma tristeza, né, que a gente percebe que existe a separação, não dá para ser um só. E esse processo de separação muitas vezes tem consequências bem diferentes, porque é o que acontece mais adiante na questão quando a gente tem as insatisfações do amor, as insatisfações dos romances, dos casamentos. Não é verdade? A gente às vezes tem essa condição diferenciada de nos apaixonarmos por uma coisa, de acreditarmos ser a nossa metade, e depois quando chega por inteiro, olha, não é bem essa minha metade não casou direitinho não. Né? Depois de alguns anos a gente percebe algumas coisas que não nos agradam mais. Mas vamos tratar disso depois. Então, como eu falava de Eros, né, essa deusa, ela era o quê? A gente tem esse amor, né, esse desejo de um amor, que é um amor saciado e saciante, um amor água com açúcar, né?
mas o amor tal como ele é, né? Como em seu sofrimento fecundo, em sua estranha mescla de dor e alegria, né? E como é Eros, a deusa Eros, um amor insaciável, um amor solitário, sempre inquieto com o que ama, sempre na estrada, sempre carecendo de seu objeto, né? Então a gente tem essa carência, mas isso pode alimentar o amor conjugal. Tá bom, gente? Depois a gente vai entender mais claramente. Então a gente tem esse primeiro amor, que é um amor sexual, que é um amor atrativo, essa atração energética, essa postura da gente, mas depois a gente vai perceber que não é bem assim, que a coisa flui de uma outra maneira, não é verdade? Vamos então falar agora do amor filia. O amor filia é o quê? Como a gente falou, a gente traz esta instabilidade dos casais, essa situação complexa, que quando a gente descobre que não é mais aquilo, a gente correu atrás, foi, mas de repente, sabe, aquela questão da paixão avassaladora, daquela coisa que se consome rapidamente e depois sobram apenas cinzas, que todo mundo fala. Pois é, o amor eros, mais puro, mais intenso, ele tem essa característica. Então a gente tem que dosar os amores, a gente tem que saber que amor tem que ter força, direção e sentido. Ele não pode ser comandado, mas pode ser trabalhado, pode ser direcionado, pode ser dirigido, né, para o bem. Então esse amor eros, quando totalmente eros, ele é um amor erótico, um amor sexual, um amor que tende a tornar as coisas um pouco mais impuras, um pouco mais satisfação pessoal, física, do que outro tipo de situação. E aí, quando a gente vive esse amor muito intensamente, quantas pessoas não casam no furor da paixão, não criam situações de romance, não, vou te amar para o resto da vida, e depois, ao longo do tempo, vai vendo que não é mais aquilo, aquela água quente já não é mais tão quente, já virou uma água morna, já quando não fica uma água fria, gelada, e por aí vai essa questão da variação do amor que a gente não suporta, que muita gente busca, mas não compreende. Muita gente vai atrás, mas não percebe que naquele momento as coisas fluíram para uma outra condição, fluíram para uma situação um pouco mais vida real, um pouco mais profundidade, que é quando a gente falou de conhecer o outro, de perceber o outro, de se entranhar na história do outro. E muitas vezes essa história, essa realidade não nos agrada, né? Então, quando falta o amor-filia, existe uma instabilidade, que sobrevive mal à estabilidade dos casais. A princípio tudo parece maravilhoso, né? Sem um amor-filia tudo parece maravilhoso, depois o outro realmente parece como é. E aí tem uma música que eles falam aqui, eu acredito que seja do século XIX mais ou menos, Claude Nougaro, quando ele diz o seguinte: quando o marido mal mata o príncipe encantado. É o mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo, é o marido e o príncipe. Só que um era o sonhado, o desejado, o esperado, o ausente, e o outro é a realidade. É aquele que está desposado, que é convivente, que é possuído, que é presente, que está ali com todas as suas imperfeições. É aquela mulher que pega e chega e joga a calcinha para todo lado, por exemplo, que joga a roupa para todo lado, deixa a casa bagunçada. É o marido que chega com a chuteira do futebol e vai até o quarto com a chuteira cheia de grama, né, que faz tudo, que tem os seus hábitos ruins. Então a gente, sabe, começa a perceber isso. É o príncipe que antes era um príncipe encantado e depois a gente percebe que não é bem assim, né? Então, agora, será que isso que é ruim realmente ou será que é como nós vemos? Porque a gente percebe que todos aqueles a quem amamos têm algum defeito, mas a gente permanece com quem a gente ama. Então existem coisas que são toleráveis, coisas que a gente vai aprendendo a abrir mão. E começa a se instalar o amor-filia. O amor que é aquele amor que completa, é um amor potência, é um amor que traz mais, que existe, né? Quando a gente tenta compreender, por exemplo, os casais que dão mais ou menos certo, os que dão inveja, aqueles que parecem felizes e ainda parecem se amar sempre, né? A paixão intacta, hoje mais do que ontem e bem menos do que amanhã a gente vai amar mais ainda, né? Simplesmente esses amantes continuam a se desejar e, por certo, vivem juntos há anos, né? Se vivenciam
mais do que vivem juntos, se vivenciam. É aquela potência, é o mais potência que faltava. Mais prazer que paixão. Prazer de viver, prazer de estar junto, prazer até mesmo nos pequenos defeitos, nas coisas que a gente vê e se ri daqueles defeitos que a pessoa tem, daquelas situações que a gente sabe que ainda estão sendo trabalhadas, aquela compreensão do amplo, a compreensão do histórico, é o abraço de ouriço, né, que a gente tem defeitos, precisa se abraçar, mas todo mundo tem imperfeições que às vezes incomodam outras pessoas. Mas o amor-filia não. Ele tem essa devoção a esses casais que souberam transformar em alegria, que souberam transformar em doçura, em gratidão, em lucidez, em confiança, em felicidade por estarem juntos, em filia, a grande loucura amorosa do começo. E a ternura é uma dimensão do amor, mas não é a única. Tá? Não é só a ternura, tem cumplicidade, tem fidelidade, tem humor, tem intimidade, tem o corpo e alma, tem o prazer visitado e revisitado. Sabe, a gente tem essas solidões, solidões tão próximas, né? E ao mesmo tempo tão atentas, tão respeitosas, como que se vivesse uma dentro da outra, como se uma sustentasse a outra. Essa alegria leve, essa alegria suave, simples, essa familiaridade, evidência, paz, luz, o olhar do outro, o silêncio, a escuta, né? Sabe, constituir um, que nem é o amor eros, não dá mais. Já passaram disso faz tempo, renunciaram a constituir um. São pessoas que se amam na sua dualidade, se amam com seus harmônicos. Impossível, sabe, não se amar sem o contraponto, precisa do contraponto, precisa daquela dissonância um com o outro. Passaram do louco amor para um amor sensato, né? E tudo isso eles transformam toda aquela balbúrdia, aqueles monte de discussão de palavras avessas, em um diálogo maravilhoso. Juntam peças, quebra-cabeças, formam um quebra-cabeça imperfeito, mas é um quebra-cabeça que eles amam, porque amam a completude que um faz ao outro, não aquilo que eu quero, aquilo que eu exijo do outro, o que sou exigido pelo outro, que é o amor eros. Então, o amor-filia tem essa característica, né? Bem louco seria quem visse nisso uma perda, uma diminuição, uma banalização, quando é, ao contrário, um aprofundamento, mais amor, mais verdade e a verdadeira exceção da vida afetiva. Essa é a conclusão de nosso amigo André Comte-Sponville nesse livro maravilhoso, né? Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que está sendo base de uma parte do que estamos dizendo. E por incrível que pareça, André Comte-Sponville, ele é ateu. E ele fala de Deus com uma propriedade, com uma capacidade impressionante. Eu acho lindo quando as pessoas conseguem falar de coisas até do que não acreditam, mas falam com totalidade, com aquela coisa profunda. Então, aí a gente vê que Deus está em tudo. Está no ateu, Deus está no criminoso, Deus está no erro, está no acerto, está em tudo, porque Ele é tudo. Nós erramos, nós nos equivocamos, mas o perdão não está no erro. O perdão não é inerente ao erro, não é a necessidade de perdoar que apaga o erro. Não é a necessidade de amar o outro, de sermos amados pelo que somos, não é esse amor-filia que a gente está tratando agora, não é exatamente isso que falamos? Para a gente pensar, né? Mas por fim, esse não é o amor pleno, por enquanto nós falamos do amor aqui, nosso, tá certo? Mas existe um amor, né? Inclusive o amor-filia era caracterizado principalmente nos dicionários, pelo amor que Cristo tinha pelos seus discípulos, né? Entre Cristo e os discípulos, que é o amor entre amigos, de amizade verdadeira, daquela amizade fiel, daquela amizade duradoura, de espíritos realmente irmãos que se encontram e que têm uma comunhão de amor, de convivência, né? Então, o que nós temos já partindo para algumas palavras finais, né? O amor ágape, que é o maior dos amores. Ágape já é amor, é uma palavra de origem grega. E é o amor que se doa, é o amor incondicional, o amor que se entrega. Mas diferente do amor filia, que a gente faz isso para quem a gente ama,
a gente faz isso para quem a gente não conhece. A gente faz isso para quem a gente odeia, para quem a gente tem como inimigo. Então, quando o amor existe, em compensação, as outras virtudes seguem-se espontaneamente, mas acontece que amor não é virtude. O amor é por si só o todo. É o completo das virtudes e muito mais que todas elas juntas, né? É a própria caridade. Então, elas se anulam como virtudes específicas ou virtudes especificamente morais, né? Essas virtudes deixam de ter razão diante do amor ágape, do amor verdadeiro, do amor profundo, do amor Deus, do amor Jesus por nós, né? É como diz, a mãe que perdoa tudo ao filho, que aceita como ele é, não obstante o que ele tenha feito, não obstante o que ele faça, ela não é misericordiosa, ela não tem compaixão, ela ama o filho mais do que a justiça, mais do que o bem. É um amor equivocado, um amor mal direcionado muitas vezes, mas é um amor profundo. É um amor que arrasa, é um amor que arrebenta as celas de prisão, como a gente diz, a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Não é verdade? Então existe todo esse conceito, toda essa questão desse amor profundo que a gente costuma traduzir no amor de mãe, mas que a gente pode trazer no amor de pai, como o caso de Quinto Varro e Quinto Celso, naquele livro maravilhoso espírita. E por falar em livro maravilhoso, acabei de me esquecer o nome, daqui a pouco eu lembro, mas o personagem, que é um espírito tradicionalmente reencarnante em corpos masculinos e que volta para ser pai de um espírito que ele amava muito e que estava profundamente equivocado, profundamente inserido. Então esse mesmo espírito vem primeiro como pai e depois ele, durante a vida, ele desencarna, o filho permanece encarnado, ele pede a oportunidade de voltar, retorna anos mais tarde, desta vez como tipo um filho adotivo, né, do próprio filho. E tenta, dessas duas encarnações, acompanhando esse espírito que ele queria muito a recuperação, por amor, modificar aquele espírito. Porque, como eu falei lá no princípio, o amor é a única energia capaz de modificar um espírito. Tá certo? Então, a gente vai passar agora para falar então desse amor Deus, o amor ao estranho, o amor ao inimigo. Como que isso é possível, né? Jesus nos traz as seguintes palavras: ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Pois eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Quem não vê que a mensagem evangélica, tal como chegou a nós, excede em muito as capacidades do eros, do amor eros, e também do amor filia. Isso está no livro, tá, gente? Estou lendo aqui o que está no livro. Então ele diz logo em seguida: amar o que falta, que é o amor eros, está ao alcance de qualquer um. Todo mundo pode amar o que falta. Aliás, a gente ama tradicionalmente o que falta porque realmente faz falta. Aí a gente tem esse sentimento, esse desejar, né? Amar os amigos, os que não faltam, os que nos fazem bem ou os que nos amam, embora seja um pouco mais difícil, porque carregamos as dificuldades, as diferenças, né? Continua sendo perfeitamente acessível, né? Mas e amar os inimigos? E amar os indiferentes? Amar aqueles que nem nos fazem falta, nem nos alegram? E amar aqueles que nos estorvam, que nos entristecem, que nos ferem, que nos fazem mal? Seríamos capazes? Como poderíamos aceitá-los? É quando a gente tem as paredes do orgulho fechadas para o perdão. Eu não vou perdoar. E aí o amor não entra, o amor não está tendo acesso àquele cômodo, àquela marca, àquela cicatriz para curar. Se a gente não abrir a porta, o amor não vai entrar. A gente não vai criar o amor, a gente não vai fazer isso, a gente só vai deixar o amor entrar. A gente não tem como criar o amor, porque o amor é obra divina, é Deus. A gente só deixa ele entrar e deixa ele fluir, a gente reflete o amor, né? Então, esse amor além do amor, esse amor além do eros, além da filia, esse amor sublime, que não é nem falta nem potência, não é nem paixão nem amizade, esse amor que ama até os seus inimigos, esse amor universal e desinteressado, né? Merece um nome, e o grego diz do verbo agapan, derivado do agapan, ágape,
acolher com amizade, amar, querer bem qualquer um, independente de quem seja. E desde a Bíblia do Septuaginta, a Bíblia dos 70, né, até a Epístola Apostólica, se chama agapé, né, porque eles falam no Evangelho de São João, Deus é amor, ou Theos agapestin. Então, Deus é amor. Se Deus é amor e Deus é a suprema perfeição, né? Não tem como ser suprema perfeição. A perfeição por si só já é suprema. Não tem mais do que isso. Não dá para ser muito perfeito. Perfeito é o máximo que dá para ser. Né? Já é top. Não tem mais o que acrescentar. Mas se Deus é a perfeição, né? Esse amor não pode ser falta. O amor de Deus para a gente não pode ser falta. Ele não vai sentir falta da gente. Podem ter certeza disso. Deus não vai sentir falta da gente. E também não pode ser regozijo, porque seria uma troca. Eu faço amor porque eu me regozijo com o amor. Deus não se regozija. Deus é a perfeição. Ele é o máximo. Ele não precisa se regozijar. Ele não nos critica, ele não se ira com a gente, ele não perde a paciência, sabe? Essa história de que Deus está bravo, de que Deus está com raiva, sabe? Isso ficou lá para os nossos tempos passados, que os nossos pais, nossos avós contavam, para nos embutir a fé por meio do medo. Na fé raciocinada, Deus é puro amor, sabe? A gente não faz falta para Deus. Deus não está preocupado com os nossos erros, Ele não está magoado, chateado com isso, Ele não está nem se regozija com as nossas vitórias. Por quê? Bom, deixa eu explicar melhor aqui. Ele não se regozija com o ser, que seria a causa de sua alegria e o faria existir mais. Então ele não se regozija. Porém, ele cria. E por que ele cria? Porque a sua alegria não é aumentada por isso não, gente. A alegria de Deus não é aumentada, ele já é total alegria, ele já é tudo, ele é total em tudo. A sua potência não é aumentada. Então por que ele cria, meu Deus do céu? Por que ele nos cria? Por que insiste na criação? Por quê? É o amor ágape. É o amor entregue, é o amor sem um fundamento, sem a gente saber dizer por quê. É amar quando além do nada que se tem a ganhar, quando não se tem nada a ganhar, não se tem nada a ganhar, existe, ao contrário, a possibilidade, às vezes a certeza da perda, se fôssemos nós. Então o amor ágape em nós, a gente tem essa dificuldade porque a gente tem a possibilidade da perda, a gente tem o medo da perda, a gente pode ter a certeza da perda. Então esse amor ágape, ele sobrepuja totalmente a perda, pois ele é ganho no seu total, é ganho naquilo que é pleno, naquilo que é absoluto. Tá certo? Então o amor ágape, o amor de Deus, esse amor divino é isso. É um amor acima de tudo e que nós podemos conhecer, pelo menos. Um amor que sobrepuja. O que nós temos a perder? O nosso orgulho. O que nós temos a perder às vezes? Talvez um pouco de conforto na nossa casa. O que nós temos a perder? Talvez nosso tempo. Mas é perder ou investir? Será que a gente perde tempo ao perdoar ou a gente investe na nossa existência espiritual? Será que a gente ganha com isso? Nem ganhamos, nem perdemos. São conceitos humanos. A gente ama. E o que acontece é que a gente evolui, que a gente cresce quando pratica. Esse é o grande diferencial. Não podemos falar entre ganhos e perdas, porque seria muito humano. Se formos pensar em Deus, em Jesus, como diziam, né? Como Jesus agiria nesse momento? Não agiria pensando em ganho e perda. Pensaria talvez no ganho daquele que estou amando, daquele para quem estou movimentando meu amor, apesar das minhas emoções contraditórias, apesar de eu não desejar, mas eu, por amor, eu vou enfrentar as minhas emoções, o meu orgulho e fazer o que é certo, porque é certo de se fazer. Esse é amor. Tá certo? Então, nada do que a gente fizer aumenta o amor de Deus pela gente. Não tem jeito, ele já ama a gente totalmente, né? Mas também não diminui, não adianta, a gente pode fazer o que quiser, ele não vai diminuir o amor, ele vai amar do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a totalidade do amor dele. A gente que não consegue perceber esse jorro intenso de amor que está na nossa direção o tempo todo. Sabe, a gente é filho. A gente não é uma criatura qualquer, nós somos filhos,
né? Então, não, Deus não precisa da nossa fé, não precisa do nosso sacrifício, da nossa dor, da nossa alegria. Ele não precisa. Ele não precisa nos sacrificar, nos colocar em dor para que a gente evolua. Isso é uma necessidade nossa. Ele só colocou a lei. Você sente dor, você cresce, você sofre, porque a gente precisa. É uma questão nossa. Não tem nada a ver com ele. Ele não quis que a gente passasse dor. Ele não está preocupado com isso. Ele é muito mais do que isso. Nós é que ficamos nos entendendo que nos processos evolutivos a gente chama de dor. Porque a gente está numa posição que nos é desconfortável. A gente tem o orgulho e dentro do orgulho a gente tem zonas de conforto. Saiu da zona de conforto, cria uma posição de desconforto, de sair dessa zona. Concordam? Então, sabe, essa questão de agradar, desagradar, são ferramentas, manifestações muito nossas, que fomos criados simples e ignorantes, ainda a gente precisa disso na jornada evolutiva, sabe? Estamos todos, por força da lei divina, predestinados ao amor, predestinados à angelitude, gente. Tudo pode ser mudado, ou amanhã pode ser mudado nesse instante. Tá certo? Então a gente tem que pensar nessas condições. E para a gente encerrar essa questão de quanto Deus nos ama, né, vamos trazer aqui o amor ágape em nós representa não mais a falta, a paixão, a cobiça, não mais a potência alegre e expansiva da filia, mas a retirada, a doçura, a delicadeza de existir menos, a autolimitação de seu poder, de sua força, de seu ser, o esquecimento de si, o sacrifício de seu prazer, de seu bem-estar, de seus interesses, o amor a que não falta nada, mas que nem por isso é cheio de si ou de sua força. O amor a que não falta nada porque renunciou a tudo. O amor que não aumenta a potência, mas que a limita ou nega. O amor que é a abdicação, que é contrário do egoísmo e da violência. É o amor que não conforta o ego, mas liberta dele. É o amor desinteressado, o amor gratuito, o puro amor, como diz Fenelon. O amor que dá, que já era filia, mas que já dá em pura perda, e não a seu amigo. Dar a um amigo não é perder, é possuir de outro modo, é desfrutar de outro modo, mas ao estranho, ao desconhecido, ao inimigo. Complexo, gente. Complexo, difícil em alguns pontos, mas esse é o amor. Este é o amor que nos constrói como espíritos. Este é o amor que fez de nós seres vivos, que criou o ar que respiramos, que criou a terra fecunda que nos dá alimentos, que criou o movimento dos rios, mares, da água pelos céus, pela terra e pelo subsolo, para que pudéssemos nos saciar a sede dos animais, saciar a sede de toda criatura e criação de Deus. O amor que trouxe as montanhas, que regulam as temperaturas, que regulam os ventos, que trouxe os desertos, que ajudam no equilíbrio da terra, que trouxe os mares e esse berço maravilhoso do qual nascemos. Esse amor que criou um planetinha, o terceiro a partir de um sol, entre incontáveis quintilhões, sextilhões, incontáveis planetas, incontáveis galáxias, quem sabe incontáveis universos. E de tudo isso, Deus nos olha carinhosamente, nos sente carinhosamente, não se incomoda com o que erramos, não se alegra com nossas vitórias, mas com certeza, tudo que Ele faz por nós é doar em plenitude todo o seu amor, toda a sua alegria, toda a felicidade que nos fazemos merecedores, que temos direito como filhos dele. E isso é amor ágape. É o amor que a gente precisa compreender. Um dia, calmamente, evoluindo, traduzindo em gestos aquelas necessidades do coração de amar e de ser amado. A todos, muito obrigado. Um beijo no coração e até a próxima.